Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Nós estamos no nosso encontro semanal síncrono do curso de extensão Pensamento Computacional em Processos Criativos de Metodologias Ativas. É uma honra estar aqui com vocês novamente nesse nosso diálogo, né? Diálogo síncrono semanal tem sido para mim uma grata satisfação, uma honra. É sempre bom reiterar isso aí, porque vocês têm sido para mim uma inspiração, né? E motivação de estar aqui nesse trabalho que todos nós, né, compartilhamos com muita assim dedicação, ainda que as condições sejam tão adversas, e por essa razão eu sempre reitero e agradeço. Quero também agradecer o apoio aqui da Luana, do Matheus, do Luciano, e cumprimento Thaís e Luísa. Vamos começar hoje, nós programamos já nesses encontros síncronos o diálogo, né? Nós estamos na fase de diálogo para elaborar o projeto. E a novidade desta semana é que hoje, né, começamos nesta semana o semestre letivo na UNB. Então, hoje à noite, eu terei o primeiro encontro da disciplina de formação docente em computação, que é a disciplina de calouros do curso de licenciatura em computação. E então, quando a gente dialogou, né, a ideia nesse curso é vocês elaborarem um projeto que depois a gente vai conduzir esse projeto com vocês, se vocês quiserem, se vocês desejarem. E aí nós vamos ajudar vocês a operacionalizarem o projeto que vocês estão aqui elaborando. E nós temos duas oportunidades. A oportunidade de inserir o projeto dentro da disciplina de calouros, que é a primeira disciplina do curso, ou nas disciplinas mais avançadas, prática pedagógica, né? Que também é possível. São dois momentos completamente diferentes. Nessa disciplina de formação docente, vocês podem ter um espaço de apresentação, digamos, divulgação da ideia de vocês, do projeto, como é que ocorre a inserção da computação na educação básica dentro da prática de vocês. E nas disciplinas avançadas, esse diálogo pode ser no sentido de elaborar esse plano conjuntamente, da mesma forma, estabelecer estratégias de operacionalização, de implementação do projeto pedagógico. Então, eu quero estender o convite a vocês, para que vocês se sintam à vontade de estar, se quiserem estar conosco nesses espaços. Os encontros da disciplina de calouros ocorrem toda terça e quinta. Começa 20h50, 21 horas até 22h30, terça e quinta, e as disciplinas de prática pedagógica, que são as disciplinas mais do meio do curso para o final, elas ocorrem na sexta-feira, 7 horas da noite. Então, na sexta-feira, existe esse espaço que é tipo uma coordenação pedagógica, planejamento, coordenação. A disciplina de calouro já tem mais conteúdo, que tem a ver com esse fundamento que eu compartilhei com vocês nesse curso de Pensamento Computacional e Metodologias Ativas. É isso, essa é a novidade da semana. E eu quero escutá-las, né? Primeiro o projeto da Luísa e da Thaís, e aí vocês fiquem à vontade. Luísa, por favor. Professora, não, que legal essa disponibilidade da gente poder estar acompanhando. Eu gostei, eu anotei aqui, mas achei muito bacana, assim. E o difícil vai ser um pouco mais adiante, porque quando a gente iniciar daqui a 2 semanas o retorno às aulas presenciais, que vai ser um sistema híbrido, vai ser uma loucura, porque o nosso turno de trabalho, até então, ele vai ser o mesmo de pré-pandemia, 5 horas de trabalho presencial por dia.
de turnos de dando aula em sala de aula. E, além disso, nós vamos ter que ficar com o ensino remoto, que a gente nem sabe em que horário a gente vai estar na plataforma e ministrando as coisas remotas. Ou seja, é bem possível que a sobrecarga do nosso trabalho fique no nível assim, nunca antes visto. Mas eu estou empolgada, eu achei bacana a ideia da gente poder seguir acompanhando, assim, porque eu vejo que para eu desenvolver o que eu estou pensando, eu ainda preciso me capacitar mais, porque como eu coloquei em alguns momentos, né? São conceitos, são uma forma de pensar que ainda é muito novo para mim. Então, eu agradeço. Uma coisa, professora, uma dúvida antes. O Congresso da Sociedade Brasileira de Computação começou hoje, as atividades. Já começou domingo, né? Tem vários eventos. Eu vi os que eu fiquei mais interessada são os dos dias 22 e 23. Eu vi que ainda dá para fazer inscrição. Acabou que eu me enrolei esses dias, não consegui fazer. Mas eu vi que eles ainda no site está disponibilizando. Você sabe se a gente fizer a inscrição, se o que já aconteceu, a gente ainda consegue acessar? Se vai ficar registrado em algum lugar? Eu creio que sim, eu também estou fazendo essa mesma maratona, né, de inscrição, e como o evento hoje, né, o que a gente está mais inserido é de educação, começa efetivamente hoje, eu estava até buscando informação para tentar trazer para vocês, mas não deu tempo, né, de verificar o que vai estar disponível, o que é restrito a quem fez inscrição. Eu não consegui, eles mudaram a plataforma, essa plataforma eu não conheço, e eu estou tentando também me apropriar, sabe, Luísa? Tá ótimo, mas se Mas você souber alguma informação, porque eu queria ver, ainda assim que terminar aqui, se eu consigo, porque eu queria mesmo participar, era de algumas mesas que vão acontecer no dia 22 e 23, que tem mais a ver com o meu projeto, tem a ver com RPG, educação desplugada, esses pontos. pois é, com certeza, se você tem inscrição, você terá acesso. Eu muitas vezes faço inscrição e nem participo exatamente para ter os materiais, né? Tá, Agora, eu vou evento tentar, então, fazer essa passado, inscrição eu não sei assim que se a gente terminar. consegue, para evento passado, fazer a inscrição, porque como o evento já passou, como é o curso de qualidade, né? Foi no domingo. Então, vale a pena consultar. Eu vou ver isso. Então tá, o meu projeto, né? Eu posso então compartilhar a tela? Sim, por favor. Isso aqui é só um esboço, tá? Eu Uhum. agora é que eu vou ter tempo realmente para começar a me dedicar de forma mais aprofundada. Eu ainda não coloquei, professora, no modelo do que você estava pedindo. Eu usei alguns pontos, mas eu ainda preciso desenvolver melhor. Porque o que acontece? Eu comecei a construir isso aqui junto também do pessoal da Secretaria de Educação, né? Um colega meu da GEM que me deu alguns toques sobre o que eles estavam pedindo e tal, porque minha proposta é fazer uma trilha de aprendizagem para um itinerário formativo do novo ensino médio. E aí, Perfeito. e aí ele foi me ajudando a dar essa formatada, mas depois eu quero colocar, porque, por exemplo, eu botei só a relação dos objetivos de aprendizagem do próprio currículo em movimento. Uhum. Mas eu ainda quero, que eu já tenho um esboço que depois eu vou escrever melhor, fazer os objetivos de aprendizagem específicos da trilha, não só aquilo que está no currículo, que é específico da trilha, e os objetivos educacionais também, né? Que para a instituição que seria importante. Então, a princípio, eu tinha pensado em fazer uma trilha sobre cultura digital com esse tema. Mas depois eu fui pensando melhor e tal, e conversando com o pessoal da GEM, para uma demanda deles também que está no currículo, eles acharam interessante que fosse com esse nome aqui, ó, e essa abordagem, né? Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, a trilha vai se chamar STSA. O que acontece? Uhum. No novo ensino médio, as trilhas de aprendizagem, os estudantes têm que escolher obrigatoriamente fazer uma ou duas trilhas. E elas se iniciam sempre no terceiro semestre. O primeiro e o segundo não tem trilha de aprendizagem. O que tem são disciplinas eletivas orientadas, que é aquela que acontece, inicia e se finaliza num único semestre. O que o pessoal falou para eu pensar já é que já pensar no primeiro e no segundo semestre duas eletivas
que sejam preparatórias para a trilha. Então, você pensa na trilha como um todo, né, que vai ter um momento pré-trilha, que são essas eletivas orientadas no primeiro e no segundo semestre, e depois já pensa formatando como um todo. E é claro que para um projeto desse aqui, eu estou elaborando, mas a ideia é que não seja que vai ser apenas eu que vou aplicar, porque eu não vou ter nem carga horária para aplicar tantas unidades curriculares. Então, teria que ser algo a ser conversado com a equipe de coordenação, com todos os professores da escola, para a gente encampar algo assim junto. Então, eu estou escrevendo essa proposta, mas é que a ideia é que depois seja submetida ao grupo de professores da escola onde eu trabalho, né, para os ajustes, para mudanças, para outras propostas, enfim. Por isso que ainda está também a título de um esboço, uma proposta inicial. Então, pode falar. Só um comentário, Luísa. Não tem necessidade de você colocar no formato que eu apresento, tá? Porque se vocês adotam esse modelo na secretaria, vocês já podem fazer dentro do modelo da secretaria. Você vê que o conteúdo, o roteiro é semelhante. Na verdade, o que eu chamei atenção naquele modelo é que lá a gente avança mais no detalhamento dos objetivos, né? Que a gente aqui você vê que está mais para um planejamento de uma concepção de um projeto pedagógico, né? Você está dando uma orientação geral para os itinerários formativos, né? Desde do início, né? Do semestre, né? Primeiro semestre. Isso. São 6 semestres, né? 6 semestres, uns 3 anos do ensino médio, né? Exato. Então, você está detalhando, você está elaborando um projeto pedagógico para o ensino médio, né? Segundo o Currículo em Movimento e a BNCC, né? Perfeito. Então, está perfeito, está perfeito. O que eu estou trabalhando com vocês é pegar essa orientação e fazer um detalhamento de como que, de fato, eu vou introduzir o pensamento computacional em processos criativos lá no primeiro semestre. Como é que eu vou fazer? Ou seja, é o detalhamento do plano pedagógico, né? No nível de planejamento de atividade, né? Para a gente fazer com que o professor se sinta mais confortável em planejar e executar aquele projeto pedagógico, né? Então é isso, eu acho que está excelente, mas é como eu disse antes, né? Você traz aqui dentro da concepção dos 3 anos, o eixo de cultura digital. Isso. E tem alguma coisa de pensamento computacional também, mas assim, a ênfase é mais em cultura digital. Porque a gente precisa introduzir, né? Por isso que nesse primeiro momento, o conceito, né? Do que é, né, a cultura, o pensamento e o mundo digital, para você, então, ir para essas eletivas, né? As eletivas e as trilhas, né? De investigação e de processo criativos, né? Eu acho que está excelente, excelente. Eu vou, com certeza, ainda pegar aquilo lá, porque eu acho que a forma como você colocou o modelo de plano para a gente é muito boa, porque a questão dos objetivos, daquela forma que está bem esmiuçada, ela vai me ajudar, porque isso aqui é um esboço geral, são as temáticas que eu gostaria de trabalhar, alguns objetivos gerais que são os da BNCC e os do currículo em movimento, mas ali vai ser importante porque a gente vai poder, inclusive, pensar a avaliação dos estudantes. Porque se meu objetivo está bem especificado, é assim, 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 eu vou saber ao final se aquela trilha cumpriu o objetivo, do ponto de vista do que a escola está se propondo a fazer com uma trilha como essa. E do ponto de vista do estudante, a gente, tendo os objetivos bem especificados daquela forma, a gente tem instrumentos para fazer a avaliação deles semestre a semestre, né? Exatamente. Então, eu pensei nisso, uma trilha que pudesse pensar
né, essa relação entre ciência e tecnologia nos seus impactos, nos seus desdobramentos sociais, políticos, ambientais, dentro desse campo de conhecimento das ciências humanas, que é o campo que a gente chama de CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Aí aqui eu não tive muito como fugir nessa disposição desse esqueleto, porque isso aqui vai ser como vai ser, já está sendo nas escolas piloto, e provavelmente essa carga aqui é a carga que vai ser... Olha só, essa configuração, essa organização que você está propondo, ela traz uma... Porque, segundo a proposta, o aluno escolhe uma trilha, né? Sim. Nessa trilha, essas trilhas que estão previstas, claramente a gente está estudando, cultura digital, porque a gente está explorando os temas, né? A questão da ciência, a questão da tecnologia do mundo, do trabalho. Quer dizer, a gente não está formando o indivíduo, por exemplo, para a produção de software. Isso, porque isso aqui vai ser para os meus alunos do curso técnico em informática. Então, essas questões eles já vão ter na trilha do itinerário formativo do curso técnico. E a minha ideia é poder proporcionar uma trilha para esses mesmos estudantes que já estão tendo esse contato mais operacional, com programação e com todas essas questões, mas aí discutindo os impactos sociais e ambientais e todos os outros. É perfeito, eu só estou chamando a atenção que o conceito é esse mesmo. Quer dizer, quando a gente trabalha na dimensão da cultura, a gente está trazendo os temas relacionados à questão da cultura digital na sociedade. Então, ficou perfeito. Isso. É isso mesmo. É isso que precisa ficar, assim, bem claro, bem definido. Quer dizer, uma coisa é a formação dentro da ciência da computação para, digamos, um conhecimento técnico, tecnológico, da cultura, não é da cultura, dos recursos, dos suportes digitais, dos meios digitais e do pensamento computacional. Quer dizer, você vai para uma linha de formação tecnológica digital, né, do mundo digital ou do software, e a formação que é a reflexão crítica sobre o uso e o empoderamento do cidadão para a apropriação dessa cultura digital. Então, que é basicamente o letramento digital, né? Então, que a gente está trazendo a partir do conceito de letramento, que você está trazendo segundo uma estratégia de gamificada, né, de RPG. Aí vão ter várias estratégias metodológicas. Perfeito. Eu pensei, claro, na cultura digital, porque essa aqui é uma trilha para ser aplicada por professores das ciências humanas e sociais e por linguagens. Eu pensei numa trilha interdisciplinar, porque é possível, dentro do desenho do novo ensino médio, você fazer uma trilha de aprendizagem que seja de uma única área, ciências humanas e sociais, por exemplo, ou interdisciplinar. Nesse caso, eu pensei em trabalhar com linguagens e suas tecnologias. Claro que todo esse desenho que eu estou propondo aqui vai depender das discussões que a gente já está fazendo lá na escola. Uma trilha com esse conteúdo, ela poderia ser facilmente também ter disciplinas, unidades curriculares de ciências da natureza, já que a gente discute a relação entre ciência, tecnologia e ambiente. Então, um professor de biologia, um professor de ciência da natureza também poderia ter alguma disciplina durante a trilha. Um professor de matemática poderia ajudar, por exemplo, na discussão que eu botei logo no início com gamificação, que eu penso em trazer algumas noções elementares, assim, desenvolver algumas competências, habilidades mais elementares do pensamento computacional, e inclusive os próprios professores que hoje já estão na escola, que são os professores da educação profissional e técnica, também poderia ser construído. Mas, a princípio, eu pensei em deixar só entre essas duas áreas, que é ciências sociais humanas e linguagens. Ótimo. Aí, professora, cada semestre tem que ter um tema, e esse tema aqui, ó, são os eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos.
A forma como eles estão dispostos na trilha de aprendizagem, do 3º até o 6º semestre, é pré-definido pela Secretaria de Educação. Então, o eixo estruturante do 3º semestre tem que ser investigação científica, o do 4º, processos criativos, o 5º, mediação e intervenção sociocultural, e o 6º, empreendedorismo. E as eletivas orientadas, que estão nesses 2 primeiros semestres, aí o professor pode escolher, né, se vai ser um eixo só, se vai ser mais de um. Então, eu pensei, o aluno acabou de entrar no ensino médio. Já pensei direto em adotar uma estratégia de gamificação das aulas, porque eu acho que é uma coisa que chama muita atenção, que faz com que eles tenham interesse em fazer a disciplina. Então, como eu tenho feito esse curso de RPG e eu estou gostando muito da metodologia aplicada na educação, eu pensei em fazer essa conversa, né, entre computação desplugada, algumas competências mais básicas sobre pensamento computacional, algo que fosse baseado em pedagogia, baseado em resolução de problemas. E aí, nesse ponto é que eu vou precisar, talvez, de mais estudo para formatar a eletiva, para poder realmente fazer uma proposta de narrativa, de gamificação, que possa, de fato, cumprir o objetivo, né, de ser introdutório, que os meninos já aprendam a pensar, eles já vão fazer a trilha toda, e estão chegando no ensino médio, né, aprendam a desenvolver essas competências do pensamento computacional. No 2º semestre, também seria uma eletiva preparatória. Então, a gente ia discutir ciência e pesquisa na era digital, né? Questões sobre como é que a gente faz investigação na internet, o que é seguro, quais são bancos de dados que podem ser usados, enfim, toda essa discussão mais introdutória também. E aí, depois, que é o que está aqui em cinza, entraria na trilha em si. Então, eu pensei, no 3º semestre, essa disciplina, né, essa unidade curricular, o ser humano e a máquina, vendo essa relação ao longo da história, os seus desdobramentos. Pensei pensando em investigação científica, mais no campo das letras. Então, essa ficção científica na escola, a gente pegaria filmes, pegaria livros com essa temática que abordasse essa questão entre o ser humano e a máquina, e os alunos teriam que fazer resenhas, análises, enfim, isso aqui seria conversar bastante com os professores de português, de artes, né? Como é que você usa o texto literário, usa o filme como instrumento de pesquisa científica sobre aquelas temáticas, né? Focando nessa relação entre tecnologia, máquina, ser humano. Aí, nesse 4º semestre, que tem que ser processos criativos, né, eu pensei em discutir a temática da sociedade da informação, que é uma temática que eu já gosto muito de trabalhar com os alunos, sobre Big Data, algoritmos de inteligência artificial, sociedade do controle, com Foucault e Deleuze, vendo a internet, as redes sociais, e o desdobramento disso nas eleições, nas fake news e tal. E a parte, né, de oficina, mas sempre pensando em alguma coisa que seja, que não seja apenas teórica, que seja criativa para os alunos. Então, eles fazerem uma oficina de produção de mídias digitais, que também é algo que eu já tenho testado com os meus alunos. Eles fizeram os podcasts, né, um canal de podcast comigo esse semestre, foi muito bacana. E aí eu penso em reproduzir isso com outros tipos de mídias, não apenas podcasts, enfim, a partir também, claro, do interesse deles. Aí, nesse 5º semestre, essa disciplina de tecnologia e mundo do trabalho poderia ser ofertada pelo professor de sociologia ou de geografia, para discutir aqui questões contemporâneas, né? Uberização do trabalho, como é que é o impacto desses aplicativos e da terceirização do trabalho, enfim, questões como essa. Algum projeto na área de sustentabilidade, que isso aqui ainda está muito em aberto, quero discutir com os professores da área, assim, para ir desenvolvendo melhor, mas já que a trilha é CTSA, ela tem essa questão ambiental, né? De promoção da educação ambiental, também é algo importante em relação a isso. E para fechar, que a última unidade do curso tem que ser necessariamente um eixo estruturante de empreendedorismo. Mas aqui eu queria pegar a noção de empreendedorismo, não só pensar no empreendedorismo individual, essa ideia individual de empreendedorismo, mas algo de um posicionamento coletivo na sociedade, algum engajamento coletivo. Então, seria uma disciplina para a gente discutir o protagonismo jovem na era digital, discutir cyberativismo, né, os movimentos sociais, como se utilizam das plataformas digitais hoje, etc. E depois algum projeto coletivo nesse sentido,
né, que ainda também tem que essa outra unidade, a última unidade curricular tem que ser desenvolvida. Aí, a partir desse esqueleto, eu quero ir pensando naquele mesmo planejamento que você colocou para cada uma dessas unidades curriculares, que vai me dar um bom trabalho, mas é assim que a proposta que a Secretaria de Educação falou, a DGEM falou que seria o melhor, né? Já formatar tudo bem bonitinho para fazer sentido, para ser um todo coerente e uma trilha que realmente faça sentido para os nossos alunos. Você vê que o total de carga horária é 266 horas, que daria tudo isso aqui, né? O ensino médio tem 3.000 horas, então isso aqui seria quase 10% do tempo dos alunos, né? No ensino médio seria trilhando uma trilha como essa. Então, a gente realmente tem que fazer com muito rigor ali para fazer sentido e para ser de qualidade. E para caber nessa carga horária, né? Porque é muita coisa para esse... vai ser uma aula dupla coisa, semanal. Para cada uma dessas unidades, é uma aula dupla semanal, né? Que são 2 créditos, duas aulas por semana. Excelente, Luísa. Maravilhoso. Eu vou querer que... Ainda bem que a gente está gravando, né? Porque esse conteúdo já é muito, assim, significativo para nós, porque eu posso, a partir dessa explicação, né, dessa proposição, a gente trabalhar com os alunos lá em formação, né? Então, a gente trabalhar com uma realidade concreta, com uma necessidade, com uma concepção de um projeto pedagógico que está sendo construído por vocês, e a gente aqui ajudando a formar esses professores que vão estar aí, né, com vocês no mundo real, né? Essa história de fazer de conta já passou, né? Então, a gente tem que trabalhar com a realidade concreta e, nossa, uma grata satisfação de ver como que avançamos, né, na concepção de um currículo que traga a computação dentro de uma outra perspectiva, né, uma perspectiva crítica, de empoderamento, uma perspectiva de computação que liberta, né? Eu venho sempre, assim, tentando, né, fazer com que essa ciência ela seja apropriada para uma libertação, como o Freire, né, sempre nos ensinou, né? A educação que liberta, né, no mundo digital é muito mais complexa, porque por si só o digital aprisiona, né, dentro desse mundo virtual que tem alguém que está ali no controle sempre. E que, por muitas vezes, o digital parece neutro na cabeça das Exato. pessoas. Eu acho que aí tem um ponto que eu acho que a educação ela tem que problematizar isso. Ah, mas se eu faço uma pesquisa na internet e o resultado que aparece no Google nas imagens é aquele, é porque foi uma questão de algoritmo. Algoritmo é máquina. Se é máquina, é neutro. E aí você tem que discutir. Não, não é isso. Porque se, por exemplo, você bota empresário no Google e dá Enter, só vai ter homens brancos, né? Homens brancos e tal, e não vai aparecer nenhum homem, nenhuma mulher negro representado ali. Então, os algoritmos não podem ser assim tão imparciais. Então, eu acho que essa questão que seria um dos objetivos centrais de uma proposta como essa, né? Os alunos entenderem que existe uma relação muito profunda entre o que é produzido de ciência e tecnologia e os impactos sociais e culturais, e uma coisa retroalimenta a outra. Somos nós, enquanto sociedades, que criamos essas ferramentas, mas elas também nos impactam na nossa organização social e cultural. E como é que você pode ter uma participação neste mundo digital mais autônoma, mais crítica, para você entender como funcionam os instrumentos, se apropriar deles e poder produzir também. Então, por isso eu botei muitas coisas na trilha relacionadas à oficina de produção, de projeto, para eles também se verem como formadores de conteúdo, enfim, né? Não apenas se posicionar criticamente, mas poder produzir a partir dessa consciência crítica. Muito bacana, Luísa. E, assim, o que é importante, além de ter um posicionamento crítico, é a gente desenvolver essa autonomia e esse letramento digital para desenvolver essa competência de desenvolvimento e de criação, para que a gente seja, de fato, autônomo e livre, né?
o caminho é muito mais longo, porque cada vez mais a gente está distante. Com a pandemia, acirrou o distanciamento, inclusive dos países, os países que detêm o domínio, né, de produção autoral, né, no mundo digital, e aqueles que consomem. Consomem de maneira crítica ou não, de qualquer maneira são consumidores. E a gente precisa, eu acho que é uma oportunidade para o Brasil a gente desenvolver essa competência de criação. Então, por isso que o currículo do ensino médio, da educação básica, é fundamental para a gente ter condições de desenvolver uma formação, de fato, criadora dentro do mundo, né, das tecnologias digitais. Perfeito, é isso. Amei, eu acho que está perfeito, é isso mesmo. Nós vamos agora desenvolver esses projetos específicos, esses planos específicos. Não necessariamente serão desenvolvidos todos aqui agora, né? A gente pode começar com o primeiro, principalmente o que era a minha assim, intenção, meu objetivo, é instrumentalizá-los para que a gente tenha uma primeira aproximação de um projeto maior, e vocês trazem já essa concepção maior, essa visão de um projeto pedagógico para o currículo, né, do currículo em movimento, né, que traz aí a perspectiva da BNCC. Eu acho que está fantástico, vamos dar seguimento. A ideia mesmo era que eu retornasse, eu já estou me organizando para retornar com vocês, para a gente dialogar a questão da avaliação. Eu, inclusive, abri os módulos do curso que traz o fundamento de mapa conceitual e que traz uma orientação na temática da avaliação. Eu estou preparando um curso de formação na perspectiva do estágio supervisionado, que traz o eixo da avaliação, para a gente ter também, desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade crítica de olhar um plano pedagógico e ter um olhar crítico sobre esse processo. Imensa, imensa satisfação. E aí, Thaís, e aí, o que você achou dessa conversa toda? Todos podem falar, viu? Os meninos, Luana, Luciano, fiquem à vontade. Primeiramente, né, bom dia. Bom dia, Thaís. Estamos todos acordados, bem acordados. Segundo, agradecer a Luísa, né, ela vem compartilhando materiais no grupo, tem sido muito bom. Eu acho que a Luísa está comigo em outra formação de arte. Você não está, não, Luísa? Com a professora Tatiana e a Terese. Isso, você está lá. Isso. Eu te vi no... Então, estamos juntos. Isso, inclusive elas estão me ajudando também nas coisas que tem interface com linguagens aí nessa trilha, dá ideias e tal. É interessante. Então, eu gostei, porque você já trouxe o formulário, né? Preenchido. Você pode disponibilizar para a gente esse formulário em branco também? Porque esse formulário em branco fui eu que criei, porque eu peguei os tópicos. Ele não é formulário oficial. Não, ele só tem os tópicos que a gente tem, mas o formulário oficial ele ainda estava passando por mudanças. E aí a gente não tinha nenhum marco orientador. Aí foi o que eu solicitei ao pessoal, falei, pelo amor de Deus, eu quero começar a escrever, eu quero já escrever nos conformes, que depois eu vou trabalhando, eu vou encaminhar para vocês, então... E aí eles me encaminharam os tópicos do que vai estar presente no formulário. Mas assim, arrumadinho em tabela e tal, foi eu que fiz, mas eu posso encaminhar também. Se você puder compartilhar, para a gente ter os tópicos em mente, né? Na escola, eu estou na formação de professor, para eu passar para os professores também, só para eles verem. Eu coloquei lá no grupo já, né, professora? Não botei no Colocou, e assim, o que eu achei interessante foi inclusive isso, né? A observação, a Luísa colocou na semana passada ou na semana retrasada, né? Na semana retrasada, Os tópicos, mas não esse formulário. O formulário isso. não. Eu coloco o formulário no Word editável também. Isso, porque a gente não distribui para os professores, mas a gente mostra como está sendo feito por uma escola que não é piloto. Porque as escolas pilotos eu tenho acesso, inclusive eu estou no Google de uma delas, né, que eu ajudei na formação,
Aí eu tenho acesso, mas também não posso divulgar, né? Então seria mais para mostrar, né, o que está acontecendo, para eles saberem o que os aguarda, para não ficarem Thaís, rateando no deixa eu escuro. até te perguntar uma coisa, Thaís. Por que tem tanta dificuldade a Secretaria de Educação de compartilhar as experiências? É tão difícil conseguir uma informação sobre isso, porque eles, o formulário tem que passar por muitas mudanças e não sei o quê. Só que acaba que a gente já está fazendo a formação, a gente já tem que começar a pensar nossas eletivas, e a gente não tem uma orientação mínima, e parece que as coisas são tão difíceis de chegar. Como é que está sendo nas pilotos? O que já está sendo aplicado, né? O que está acontecendo nós tivemos 3 mudanças de secretário de educação. A secretária de educação era a nossa subsecretária na EA. Então, ela sempre tapa o buraco do PMDB, né? Quando é o PMDB, ela sempre fica no final, na transição de um governo para outro. Então, assim, com 3 secretários de educação diferentes no mandato, você não vai ter informação. E a nossa subsecretaria, então, nós tivemos 3 mudanças de direção, né? Com a saída dela, né, a gente vai para o terceiro subsecretário. Então, e aí muda tudo, muda a equipe, muda a liderança. Então, assim, a comunicação na executiva, ela é prejudicada toda vez que muda o topo da cadeia alimentar, né? Aí todos nós somos devorados, né? Assim, e aí você tem que recomeçar. Quando eles voltam, a gente tem que reapresentar, a gente tem que mostrar o que está fazendo. Eles levam 6 meses para se inteirar, entendeu? Então, o secretário que vai entrar agora, pelo menos para nós, né, no nosso setor, ele vai levar o subsecretário 6 meses para se inteirar, formar a equipe. Então, toda vez que muda, é isso. É uma questão burocrática. Agora, a questão da mudança foi de cima para baixo, né? Ela não foi construída de baixo para cima na implementação. A discussão, sim, a discussão passou por todos os estados, né? Pelo menos o formulário passou, né? Se depois de aprovado deu para a gente revisar alguma coisa da BNCC, aí já é uma questão política. Mas a implementação, as secretarias, dentro dessa realidade de mudança de secretário de educação, de a cada 6 meses mudar a equipe, né? Ninguém sabe se vai permanecer, se vai sair. Eu acho que a gente tem aí um desafio que é aguardar um pouquinho, dar seguimento, né, ao planejamento que a gente vem iniciando, mas tem um cenário de incerteza mesmo. E entendo também essa dificuldade de compartilhar informação, porque como a secretaria é muito grande, né, qualquer informação que vaze depois para você atualizar é bem complexo. Sempre institucionalmente esse é o desafio. Por isso que eu acho que é interessante essas ações específicas, orientadas para um caso, porque a gente não está falando da secretaria, a gente está falando de uma escola, de um professor, de um projeto pedagógico, que já é uma exemplificação, um case, que já pode orientar outras experiências. Então, por isso que neste curso a gente focou não a política maior, o projeto pedagógico maior, mas sim a sala de aula, a relação professor-aluno e um plano. Então, qual é o plano de aula e atividade que eu posso adotar para introduzir a computação? Então, esse plano, ele tem um foco que pode ser ou uma aula, uma atividade, ou um curso inteiro, né, dentro de um semestre, de um período letivo. Então, por isso que eu acho que a proposta que a Luísa traz, ela está bem dentro dessa concepção macro, né, de uma concepção de projeto pedagógico do ensino médio, dentro da trilha de ensino médio está perfeito, dentro da proposta do nosso curso está perfeito. Vamos, então, na próxima semana, né, Luísa, você trazer aí uma visão, digamos assim, de lupa, né, de uma atividade em que a gente traga, então,
o fundamento da cultura digital, aí você escolhe qual desses momentos você vai trazer para nós, e a gente ter um olhar crítico e compartilhar essa concepção para identificar se de fato, porque uma coisa é o que a gente imagina, outra coisa é o que de fato acontece, né? A gente sabe muito bem disso. E a gente aí ter um momento de reflexão e análise crítica para a gente aproximar mais o plano da realidade, para a gente, no próximo semestre, ter uma probabilidade maior de sucesso com o apoio dos estudantes. Thaís, o que é que você está pensando aí no seu caso? O meu caso, eu tenho 3 opções. Ou eu fico com aquela oficina inicial mesmo, né, de uso, né, do Jamboard, que eu tinha te falado, que eu mudei de setor, né, na minha outra área de atuação, e a gente ficou ou trabalhar com projeto de vida, acabou que me colocaram mesmo na equipe do projeto de vida, só que tem uma demanda para um curso de orientação educacional. Então, eu posso também substituir a professora que saiu, agora é coordenadora, por causa dessas mudanças aí malucas. E aí pode ser que eu fique com um curso de orientação educacional que está formatado, mas em ambos os casos eu só tive acesso, assim, ao material, não ao curso em si do projeto de vida, né? Eu não tenho acesso ao Moodle, eu não sei como é que elas estão aplicando, né, as minhas coleguinhas. E aí, pelo tempo dessa disciplina, professora, eu até queria ver com você o que seria melhor. Eu planejo, porque eu já tenho planejado a aula de oficina pedagógica, porque eu me tornei educadora maker, né? A embaixada fez a certificação, e aí eu fiz o planejamento. Eu posso até mostrar aqui para você ver, do Jamboard, usando a pedagogia maker, que eu entendo que tem a ver com o pensamento também. Com certeza. Educacional, porque as etapas são muito parecidas, né, de metodologias ativas e tudo mais. Eu posso mostrar o que eu já tenho. E aí, a parte do projeto de vida que seria interessante, mas eu não sei se eu vou estar, né, pediram para eu estudar, fazer a curadoria de materiais, porque elas estão a cada aula se reunindo para preparar também. É sempre assim, né, elas se reúnem antes da aula, preparam o material, está tudo sendo preparado ao mesmo tempo que da aula. Essa que está sendo a realidade, mesmo para quem está na formação de professores, não está sendo diferente. E isso elas estão preparando sem ter tido acesso aos livros que foram publicados. Mas, pelo que a gente está vendo, os livros não contemplam todo o nosso currículo do DF. Lembrando que a BNCC é o currículo de cada estado. Então, os livros que estão sendo aprovados, eles são genéricos. Né? Não dá para seguir o livro todo e achar que está cumprindo o currículo do seu estado. Você vai usar o livro como apoio. Não vai ser mais como antes, usar o livro todo. Já é uma observação que a gente fez. Mas a gente tem que mostrar para os professores o material que tem do PNLD disponível para eles já se organizarem e saberem disso e se prepararem. Mas tem estratégias ali bem bacanas que o professor pode usar, não tem que imprimir, né? E os livros PDF, então o professor pode passar né, para o aluno fazer em casa. Então, nesse sentido. Aí eu não sei qual estratégia você me recomenda. Acho que eu vou ficar mesmo com a oficina, né? Porque até voltarmos é que eu vou saber qual vai ser a formação. Eu acho que a ideia é a gente trabalhar, ajudar e você ter aí um recurso que você pode aplicar, né? Então, você vê aquilo que vai te ajudar aí no próximo, já de imediato, porque a minha expectativa é reduzir trabalho, não dar mais trabalho, né? Quer dizer, na verdade, por exemplo, quando você me traz a questão do projeto de vida e depois de escutar a fala da Luísa, eu fico me perguntando, bom, mas o projeto de vida está também dentro da concepção, né, de formação do ensino médio, daí, do currículo em movimento, né?
Então, você tem lá as trilhas de aprendizagem e tem um projeto de vida. Então, o projeto de vida dialoga com essa concepção pedagógica que a Luísa trouxe, né? É em paralelo, né, Luísa? O aluno vai fazer projeto de vida e vai fazer as trilhas E vai de... fazer o ensino médio inteiro, do primeiro até o sexto, que é uma coisa bem até o interessante. sexto. Que é como se tivesse um tutor em sala de... Um professor meio tutor, assim, essa concepção de uma pessoa que está ali orientando. Então, assim, Exato. realmente, em paralelo e vai, inclusive, ajudar com que os alunos decidam qual trilha eles querem ir. Ai, tem a Exato. oferta de tantas disciplinas, de tanta trilha. O professor do projeto de vida tem uma das suas incumbências, né? Exato. Orientar. O projeto de vida, como também a orientação educacional, eles dialogam com as trilhas de aprendizagem. Então, o aluno, ele constrói um projeto de vida, inclusive, eu achei super interessante quando eu assisti a primeira vez, né, o projeto do Currículo em Movimento, porque na nossa disciplina em formação docente, quando o aluno ingressa na UNB, desde a concepção do novo currículo, eu introduzi esse conceito. Ele faz um projeto acadêmico individual, antes mesmo da pandemia, né? Ele já estava provocando nele, né, uma reflexão sobre qual é o seu projeto de vida, o que você quer no futuro, como é que é ser, o que é ser professor, como você se constitui professor. Essa discussão da disciplina já quando ele chega, né, como calouro. E aí no ensino médio ele tem lá as trilhas de aprendizagem, que são as opções, e ele tem lá o projeto de vida, que é uma construção que ele tem aí um professor tutor, né, para orientá-lo. E tem também a dimensão da orientação educacional, que é aquele também a disposição, né? Porém, dentro de situações específicas, né? De orientar dentro de um percurso, né? De formação de maneira mais ampla, né? Dentro da comunidade escolar, né? Então, nós temos uma visão de projeto de vida, é o indivíduo num contexto social e daqui para frente, daqui para o mundo, né? A orientação educacional que olha o indivíduo num contexto do percurso da comunidade, né? Das relações institucionais, educacionais, e as trilhas de aprendizagem, as trilhas de conhecimento, né? Que dependem do projeto individual. Então, Thaís, eu acho que nós temos aqui só nesses dois projetos, a gente vai revolucionar a educação, né? Pelo menos no Distrito Federal, porque com essas trilhas de aprendizagem, com essa projeto de vida aí com a Thaís, e seja qualquer que seja a escolha, Thaís, a gente está muito bem, né? Eu enxergo tudo. Quer dizer, Thaís, é só você escolher, porque trabalho tem muito, né? Seja de um lado, seja de outro, não tem para onde correr. É muito trabalho. E eu acho que com essa fala da Luísa, né, e com essa concepção, né, de projeto de vida, de orientação, fique à vontade para escolher. A minha preocupação é só com o prazo para entrega, porque, assim, se você me falar que o prazo é para esse mês, o que eu tenho pronto é a oficina, né, do Google Jamboard, usando a pedagogia Maker, que eu já tenho plano de aula, inclusive, num Canva que eu adequei, né, eles vão passar a adotar, inclusive. Eles colocaram uma página só na apresentação de slides, mas a letra ficou muito pequena. Aí eu separei em várias páginas na apresentação para ficar mais fácil a visualização. Então, ali eu adoto as etapas da pedagogia Maker em alguns dias, né, dessa oficina. Então, para ativar, né, e aí e eu até quero adotar isso nas minhas aulas, como forma de engajamento dos alunos, né, eu gostei bastante, porque língua estrangeira a gente engaja o aluno antes de começar a aula, né, a gente faz brainstorm antes de começar a aula, né, o ice break, que a gente fala naquele quebra-gelo. É a técnica, né, da linguística aplicada.
Então, achei muito bacana, porque dá, né, como eu sou da língua estrangeira, para Perfeito. começar a adotar. E a E gente pode, desculpe eu interromper, Thaís, mas eu acho que a gente pode aproveitar essa sua experiência exatamente para desenvolver uma abordagem como proposta por nós, né, segundo uma abordagem linguística, né, de aquisição de uma língua, né, de uma língua digital. Então, eu acho que essa sua expertise, né, nesse contexto, eu acho que fica muito bacana. E também porque fica mais direcionado a digamos, uma atividade, a um plano pedagógico mais direcionado, né? E o projeto de vida e orientação educacional é mais num plano mais de projeto macro. é Isso, isso que a Luísa está falando, é todo um percurso. Aqui, exato, no caso, é uma aula pontual, já aprovada exato. pela embaixada, né, na metodologia, eu posso compartilhar, e aí o que eu tenho que fazer é só elaborar o texto. Eu não sei se aqui dá para vocês visualizarem da internet, tem como compartilhar, aqui eu tenho que ser o documento. Esse aqui é um template que eles deram para a gente fazer o que seria a aula, né, utilizando a pedagogia. Então, o que tem aqui? Tem a descrição geral, que é compreender, né, o processo de elaboração dos recursos pedagógicos com base no currículo em movimento do DF, né, para os professores que desejam utilizar o Google Jamboard. Então, se eu quero fazer um joguinho no Google Jamboard, né, que é um recurso pedagógico, né, ou se eu quero fazer um jogo impresso, um jogo interativo, então, o que quer que o professor queira fazer, o Jamboard ele permite essa interação, né? E bem, essa oficina aqui no caso seria para os professores, né? Então, por isso que ela não é para o aluno, mas não impede que o professor adeque para o aluno, né? Então, aqui, os resultados esperados é compreender a importância, né, dos pressupostos teórico-metodológicos do currículo em movimento, a reconhecer a pedagogia histórico-crítica como trilha de produção de recursos pedagógicos, né, com o Google Jamboard, que é o nosso currículo também, desenvolver atividades pedagógicas colaborativas na nuvem, utilizando funcionalidades e ferramentas do Google Jamboard. Aí eu acho que entra a cultura digital e o empoderamento, né, porque a gente vai usar o Google Jamboard e e as funcionalidades dele, promover a autoria e o protagonismo dos professores, bem como as trocas de experiências. E aqui a gente tem o currículo, né, as referências, né, e mais uma página inteira de referências aqui. E aí a gente tem o passo a passo. Agora sim, a pedagogia maker. Primeira ativação, que é o quebra-gelo, né? Será apresentada uma situação problema com o uso de alguns aplicativos do Google em nuvem para discussão coletiva. E aí cada professor vai compartilhar suas percepções sobre essa discussão. Então, não sei, são 10 minutos. Aí a segunda etapa da pedagogia, olhar de perto, né? Olhar a questão de perto, examinar, né, com atenção toda a problemática. Então, nessa etapa, os professores apresentam suas percepções sobre a situação do problema, e eu, no caso, a formadora, né, mediarei as discussões para que todos possam refletir sobre a sua prática e contornar as dificuldades apresentadas ao utilizar um aplicativo do Google em nuvem. Então, nesse momento, eles estão olhando para o geral, aplicativos em nuvem que há do Google Jamboard, e aí eles vão olhar de perto para esses aplicativos, ou em grupo ou individualmente, conforme os recursos da sala. Se for Zoom, use em grupo, se for Google Meet, aí vai ser individualmente, né? A gente usa um Google Docs para eles fazerem as anotações e escolher um dos aplicativos. Aí a outra etapa, explorar a complexidade, né? Ele olha de perto e depois ele explora a complexidade, né? O que ele vai fazer? Ele vai explorar pontual e interativamente o processo de construção de conhecimento que embasa a pedagogia histórico-crítica. Então, ele tem esses recursos que ele viu de perto, que eu ativei, e agora ele vai explorar como isso se adequa à pedagogia histórico-crítica, quais as potencialidades. Aí vai ficar mais complexo, não vai ser só usar uma ferramenta, né? Vai ser usar de forma didática.
Depois, achar oportunidade. Nessa etapa, os professores serão levados a compreender como esse processo deve ser aplicado na elaboração de uma atividade, utilizando o Google Jamboard, né? Então, a oportunidade é pegar toda essa teoria, né, e tudo que eles observaram de potencialidade da nuvem da teoria para uma atividade usando o nosso aplicativo Google Jamboard. E aí o compartilhamento. Os professores vão planejar, né, uma atividade pedagógica utilizando o Google Jamboard, né, ajustada ao nosso currículo. Pode ser o currículo em movimento do ensino médio, pode ser o currículo em movimento das etapas, né? Depende do que a gente atende todos os professores aqui. Esse é um dia de oficina, né? Que é o dia 1. Aí aqui tem a etapa do dia 2, a etapa do dia 3, né? E o final aqui é só o que precisa, né? Os recursos, Google Meet, Google Classroom, Google Apresentações, porque vai usar esse Canva, esse modelo de Canva que eu tenho ali em branco, o Google Jamboard, o Mentimeter, porque a gente tem interações com os professores que eles podem fazer com os alunos, computador ou celular. Só para ter uma ideia, no dia 2, eu uso o chat, na etapa ativação. Os professores utilizarão adjetivo e advérbio para descrever qual é a sua expectativa para o curso via chat. Essa vai ser a ativação do dia 2. E no dia 3, eu uso a nuvem do Mentimeter, para ele descrever o que eles aprenderam sobre si mesmos nesse curso. Só para vocês terem uma ideia, né, que é bem reflexivo, é bem crítico. Aí eu não vou apresentar aqui as outras etapas, né? Que eu acho que toma tempo, é mais para vocês terem uma ideia, né? Que são essas etapas da pedagogia maker. Ativação, olhar de perto, explorar a complexidade, achar oportunidade de compartilhamento. Aí é isso, professora, isso é o que eu tenho pronto, né? A embaixada, ela olhou direitinho, né? Me deu a badge de educador maker, né? Eu fiz um vídeo, né, de toda a etapa formação para os professores entenderem, que eu postei no meu canal do YouTube, acompanha também, né, que eles pedem para a gente compartilhar. E aí, esse material eu tenho pronto. Agora, o do projeto de vida e o do orientadores, aí só quando eu voltar, tiver acesso ao Moodle, sabe, assim, para ver o que elas de fato estão fazendo, né? Porque uma coisa é o papel. Se é um curso que, mesmo com o papel pronto do planejamento, elas estão construindo a cada aula, aí fica complicado, assim, de eu pegar o papel e dizer é isso. E o de orientadores educacionais me disseram que está todo formatado e montado, né? Mas eu não tive acesso também, eu só estou sabendo no retorno. Aí eu não sei como está o seu prazo. Aí, dependendo do seu prazo, eu apresento esse da Pedagogia Maker. Eu acho que esse está ótimo. Eu acho que esse, como você já tem experiência de elaboração, eu acho que é bacana para a gente, digamos, aprofundar, né? Porque o que eu acho que as pessoas têm já uma ideia de como, o que, né? Na verdade, tem uma ideia do que eu quero, né? Porque o que a Luísa apresenta e o que você apresenta é o que se quer, né? A gente quer fazer isso. Agora, efetivamente, a gente, apesar de que você já realizou, mas é interessante a gente ter um olhar crítico sobre esse plano, sobre essa realização, para a gente, de fato, aperfeiçoar. Então, no fundo, ninguém sabe. A gente está num plano de exploração. Você vê que a abordagem maker é exatamente essa, né? Uma abordagem exploratória, né? Vamos fazer um experimento concreto, né? Vamos experimentar os recursos, vamos aplicar num determinado contexto. Então, essa abordagem exploratória está muito centrada, né, na abordagem maker, né? E tem Então, a Pedagogia Maker, assim, a gente destruiu objetos em casa. Teve gente que destruiu o liquidificador, eu destruí aqui uma fita cassete, também destruí o apoio
do ring lights também, então foi todo mundo destruindo, desmontando, aí depois para montar de novo ninguém sabia, mas é normal, e a gente teve que praticar o desapego. Então a pedagogia maker, ela na verdade, ela passa por isso, sabe? Exato. Quando fala assim, olhar de perto é desmontar o objeto. Exato. É dissecar, e é muito louca a aula, né? Porque lá tem professor de química, de matemática, eu de língua estrangeira, e a Thomas Jefferson, professor de inglês, engenheiro, tudo dando o curso para gente. E eu acho que é legal divulgar na rede, eu acho que é bacana. O Brasil todo está fazendo. Eu fui fazer um curso do Educamídia com a Thomas Jefferson, eu sou vinculada a eles pela embaixada, eles sempre convidam. E aí eu vi todo mundo falando maker, 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 de tudo quanto é área. Eu fui fazer essa pedagogia, eles estão oferecendo online. E eu peguei online, senão teria que ser presencial. Mas foi muito bacana, assim, e eu acho que para o que você está fazendo, Luísa, pode ser uma proposta de metodologia, entendeu? É estratégia, né? É uma abordagem diferente. Por isso, Thaís, eu fico muito feliz de tê-las aqui dialogando, porque e aí eu trago aí a Luana e o Matheus e o Luciano para partilhar esse diálogo, porque aquele plano que a secretaria em geral apresenta o que se espera, né? A gente espera que o aluno faça isso, 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 isso. Tem as trilhas de aprendizagem, elabore um projeto de vida e com uma supervisão e orientação educacional. Ok. Agora, como? Como eu posso fazer isso? Aí vem as diferentes formas, diferentes possibilidades que depende do professor, depende das condições da escola, depende do dia que eu acordo, de como a saúde do aluno está, como a saúde do professor. Ou seja, a operacionalização do projeto pedagógico, ela depende de um plano, de uma intencionalidade, né? De uma intencionalidade do professor, e segundo um princípio, uma estratégia, uma filosofia. Então, por isso que esse repertório de planos de aula e atividade, ele é muito interessante da gente ter na prateleira, porque eu posso ter essas mesmas intencionalidades pedagógicas propostas aqui, né? Esses planos didático-pedagógicos apresentados por vocês, sendo operacionalizados como uma abordagem maker, como uma abordagem social, como uma abordagem remota totalmente, porque, por exemplo, usando robótica ou usando simulação. Então, a gente tem diferentes visões, abordagem linguística. A Luana também é professora de inglês, a Luana está aqui, tem que estar atenta aí à conversa da professora Thaís, da professora Luísa, porque abordagem linguística, né? Uma abordagem linguística não necessariamente segundo uma pedagogia maker, mas também é outra possibilidade, né? De gamificação. Então, é isso que eu quero enxergar. Eu quero enxergar que, para uma mesma finalidade, eu posso ter diferentes planos didático-pedagógicos, planos de aula e atividade, segundo princípios educacionais distintos, mas que têm uma intencionalidade explicitada, e aí a gente vai ver e olhar, ter um olhar crítico, segundo uma abordagem científica, né, da educação, ou seja, eu tenho uma proposta, que é um currículo, uma BNCC e um currículo em movimento. E eu tenho um projeto pedagógico da escola, né, que por exemplo, uma visão como a Luísa está apresentando, e aí eu tenho uma intencionalidade explicitada num plano de aula e atividade segundo uma perspectiva do professor de matemática, do professor de ciências, que vai trabalhar aquele projeto
pedagógico segundo essa visão. Então, por isso que é muito bacana, né, ver essas diferentes possibilidades. E um detalhe que eu queria deixar também, no vídeo, eu optei por fazer vídeo porque é mais fácil o professor acompanhar o que é esse negócio maker, né, todo esse processo. Mas eu coloquei todos os artigos e recursos disponibilizados, inclusive os trabalhos finais dos meus colegas, que estão num Padlet, né, no mural, no Padlet. Então, o professor pode acessar outros planos de aula, e esses planos de aula e como que o professor divulgou o percurso dele na formação. Eu divulguei por vídeo, né, utilizando apresentações de slides e narrando, né, e a minha imagem. Os outros fizeram um game, um board game, para ensinar como foi a etapa. Então, eles pediram para que a gente fizesse o nosso manual de sobrevivência Maker para compartilhar com os outros professores. Teve gente que fez site. Então, ali tem vários recursos da cultura digital que vocês podem usar, entendeu? Aí você podia compartilhar para a gente no grupo? O vídeo, porque o meu vídeo Isso, ótimo. é esse plano de aula, e dá link ao mural e dá link aos artigos, porque eu salvei no chat do YouTube todos esses links. E também o baralho de inteligência maker que a Thomas fez, ela quer depois, que eles ganham verba na embaixada, eles querem printar, né? Tornar impresso. Por enquanto está só online, na forma dos slides, mas dá para fazer os prints. Muito legal. Em que tem, para cada etapa, olhar de perto, ativação, 8 sugestões de atividades que você pode fazer. Então, como fazer tá lindo. E não é só maker, não. Tá? Tem o Agents by Design, que as professoras no curso de arte, né, a Therese, falaram. Tem o Project Zero, é muito maior. Isso tudo vem de Harvard. É um MCL, é uma metodologia colaborativa que eles estão fazendo. Não é só maker. É mais Isso. O que nós estamos trazendo, Thaís, nessa experiência, nessa rede, né, que é por isso que a nossa proposta é construir, na verdade, a partir desse curso, um convite, né? Convite aos professores a participarem de uma rede de formação docente em computação. O que significa isso? Significa vocês estarem inseridos dentro dessa rede de pessoas que vão estar trabalhando junto, compartilhando as experiências e trazendo os alunos em formação para esse espaço de diálogo, em que um professor experiente forma os colegas que estão chegando, né, na carreira. Então, essa formação inicial e continuada em rede e em fluxo, né, em fluxo permanente de partilha, né, de experiências. Na computação, a gente já tem aí, até por conta dessas experiências internacionais e essas experiências de adaptação de experiências e materiais para a língua portuguesa, no nosso caso, né, brasileiro, a gente já tem aí vocês podem acompanhar no congresso, né, nos anais e nos eventos, esses relatos de experiência. E o que nós precisamos é desenvolver uma competência na formação do professor, e é por isso que eu acho que, Thaís, a sua experiência é importante, porque você está trazendo claramente uma proposta de formação de professores, porque a gente precisa ter assim uma formação para trabalhar com os alunos nessa abordagem maker, nessas pedagogias ativas, para que a gente possa, de fato, engajar, porque o engajamento, quando ocorre, é muito efetivo. Agora, a questão é conseguir o engajamento, né? Então, essa sensibilização para o engajamento. Então, por isso que eu estou, assim, interessada em escutar os relatos e as experiências no campo da formação de professor e no campo da aplicação com os alunos, porque quando você tem
os ambientes apropriados, né? Porque a gente hoje está trabalhando no remoto e a pedagogia maker no remoto, ela é possível sim, a gente já traz aí alguma experiência nisso, mas o desafio é maior, né, Thaís? Olha, com certeza, viu? Eu estou vendo aqui os manuais de sobrevivência maker para dar o link do Padlet para vocês já agora no chat, para vocês não perderem tempo. Mas, assim, quando eu fiz a formação, fiquei perdida, né? Primeiro porque é muito louco, né? Os caras tudo quebrando tudo, desmontando tudo, e onde é que eu fui amarrar minha égua? Mas eu achei depois, né, assim, depois que passou, a gente viu realidade aumentada, Tinkercad, não sei mais o que, vários aplicativos eu já coloquei no grupo, tá, gente? Eu estou mandando aqui, já mandei, né? E aí vocês entrem lá no Padlet, né? E tem o meu vídeo ali, todo mundo colocou no mural como fez, e é para o professor usar mesmo, tá? Esse aí vai ficar sempre disponibilizado no Thomas. E tem um link lá em cima, na descrição, do ano passado, da formação do ano passado, dos materiais do ano passado também, que eles corrigiram, para vocês verem, né, o que os professores estão fazendo. Então, assim, eu entrei perdida, igual o professor está entrando agora, nesse novo ensino médio aí, perdido. Mas a questão é que você aprende fazendo e todo mundo erra. E você aprende com os erros se você tiver uma comunidade que te apoie. Então, o trabalho em rede é muito importante. Então, a mudança é essa, você não pode trabalhar sozinho nessa nova proposta. Se você trabalhar sozinho, você fica doido, você desiste, fica desestimulado. Exato. Desestimulado, né, Thaís? O desafio da pedagogia maker é esse, é na dimensão emocional, é você trabalhar colaborativamente de tal forma que você faça o acolhimento. O acolhimento é fundamental na pedagogia maker, a rede social, né, do trabalho colaborativo. Então, tudo isso precisa ser considerado no planejamento, porque às vezes, por exemplo, no EJA, né, na educação de jovens e adultos, né, essa questão da autoestima, ela precisa ser trabalhada com muito cuidado. Então, você trabalhar com a pedagogia maker é bacana, mas você precisa ter assim um olhar mais cuidadoso para que o indivíduo, esse sujeito não vai embora, né, por uma questão mesmo de não estar inserido, né, no grupo. Então, é isso que eu quero ver no plano essa coerência, né, a coerência da concepção do plano com a realidade concreta da escola, né, com a aderência, na coerência do plano com o projeto pedagógico, com a BNCC, com o currículo em movimento, mas principalmente uma coerência dos sujeitos que estão ali sendo alvo, né, da proposta. Porque, do ponto de vista assim, do repertório, do entendimento do projeto macro, eu acho que a gente já tem aí, com a própria modalidade remota, um acesso à informação e compartilhamento grande. Até nós estamos aqui em diálogo, para você ver. Isso, se fosse no presencial, não estaria acontecendo, porque a gente não poderia estar no espaço, nesse momento, todos, né, nessa janela. Eu vejo que a gente tem aí uma horizontalidade no nosso diálogo muito maior, né? Todos estamos juntos aqui, ó. Eu tenho aluno formando, aluno calouro e nós nesse momento aqui. E isso está registrado e isso pode ser compartilhado, né? Então, agora o que nós precisamos é trazer para o mundo concreto, o mundo real. E é isso que a gente
Nós temos um prazo, sim, Thaís, a sua pergunta, o prazo é mais no sentido de uma certificação, mas a gente vai dar seguimento, se vocês quiserem fazer as propostas mais para atender um requisito do curso, isso a gente já está atendendo, então isso não é o problema. É a gente fazer um projeto, uma proposta que, de fato, vai ser operacionalizada, que possa ser útil, de fato, para os desafios que vocês estão enfrentando no momento. Eu vou estar com os meus alunos e, olha, eu vi a lista de frequência, são, tipo assim, quase 50, só de calouros, e aí eu tenho aí mais uns 30 alunos, então é nessa ordem de grandeza que a gente tem. São alunos, assim, maravilhosos, a luz da Luana, por exemplo, a Luana está aqui, é professora de inglês, e ela é nossa aluna. Luana, você pode falar um pouquinho, Matheus também. A Luciano pode falar também, aproveitar esse momento para a gente fazer um registro, porque eu entendo que nós estamos num momento muito especial e uma oportunidade muito rica. E é isso que eu me coloco aqui à disposição como ferramenta de vocês, né, para a gente avançar. E eu estou achando que nós estamos muito avançados na nossa, muito ousados, né? Mas não menos desafiados. Nós podemos muito mais. É isso que eu me proponho, a fazer mais. Luísa, você quer falar, Luísa? Você está com a mãozinha levantada já há algum tempo. Eu queria falar que eu achei muito bacana, Thaís, adorei. Dependesse de mim, eu já saía daqui e já começava a fazer a oficina. Excelente. Vou olhar, eu já vi que você postou, e eu penso muito nisso, assim, porque por que eu pensei? Para cada uma das unidades curriculares na trilha, eu conversando com os colegas, a gente podia ir usando metodologias diferenciadas. Então, primeiro eu achei legal começar com gamificação, que os meninos chegam novinhos e tal, então já botam um RPG, um jogo para eles, né, ao longo do semestre. Depois, algo mais relacionado à iniciação científica mesmo, para eles irem dominando ali os princípios da investigação científica, como faz pesquisa e tal. Mas aí depois eu pensei em outras metodologias, metodologia STEAM, né, do curso que a gente está fazendo, que junta ciência, engenharia, matemática, artes, então algo relacionado a isso. Esse espaço que eu pensei sobre as oficinas de produção de mídias digitais, eu pensei muito em usar a cultura maker, assim, ser um espaço de criação. Mas é claro, para cada um desses a gente vai ter que fazer essa capacitação, né? Então, assim, eu estou estudando para caramba, lendo bastante sobre metodologia ativa, comecei, inclusive, desse interesse desses cursos, fazer uma especialização na área de metodologias ativas, né? Porque a gente começa a estudar e vai gostando e não para, né? E uma coisa puxa a outra, você vê que tem tanta coisa legal que é legal aplicar com os alunos e tal. Mas eu achei muito bacana a sua proposta de oficina, muito bom. E que eu acho que realmente dialoga completamente com o curso, né? Com tudo que a gente tem discutido até aqui. Exato. Eu compartilhei o vídeo para vocês verem exatamente tudo que foi dado na formação, e tem um QR Code, né, que acessa a página direto no vídeo, e tem também na descrição o link. Então, mas você falou, né, do espaço. O espaço maker é uma comunidade. A gente olha o espaço, a gente olha a comunidade e a gente olha a aprendizagem. São as três constelações maker, né? Então, ali eu falo direitinho toda essa parte teórica, e eu ainda não falei do equalizador, mas se você entrar nas matérias do blog lá da Thomas, você vai ver que eles vão falar do equalizador também, de inteligência, né, e é muito legal. Então, tem muitos recursos que você pode usar, tá? É só os artigos com calma. Agora, o baralho da Inteligência Maker que eles fizeram, né, é muito didático. Toda a metodologia eles colocaram nesse baralho. Então, você lendo os artigos e seguindo o baralho, você consegue ter uma boa ideia do que é. Agora, no vídeo, eu procurei organizar isso,
Porque eu entrei no curso, eu fiquei em choque, porque como é protagonismo, eles me ensinam. Eles botam você colocar a mão na massa e a partir da mão na massa você reflete. Então você fica perdido o curso todo. E você sai perdido se você não se organizar. Aí eu saquei que era o baralho, né, que tinha ali. Aí eu só fui entender o curso no final, gente. Quando eu peguei o baralho e juntei todas as peças porque eu começo pelo final, eu não começo pelo início, não. Né? Então, assim, eu sempre pego o curso pelo final, eu gosto de ter o todo, né? Eu sou dedutiva, né? Meu pensamento, ele é dedutivo para ser indutivo. Eu tenho que ter a visão do todo para entender, é a minha característica. Então, o vídeo realmente é para ter essa visão do todo, mas eles pediram para alinhar ao plano de aula que eu estava fazendo. Então, ele é todo alinhado que eu ia usar no plano de aula. Então, é o que eu acho que o desafio, né, Thaís, o desafio da metodologia é essa intencionalidade explicitada a priori, né, que é a aprendizagem, né? Ainda que você tenha as condições e a rede social, os objetivos de aprendizagem, eles precisam claro, né, serem explicitados e os professores precisam ter essa clareza explicitada e os alunos também, né? Importante. As ferramentas que você vai usar, eles marcaram isso. Todas as ferramentas que você for usar, você tem que explicar para o seu aluno como usa. Exato. Então, tem a página de cada ferramenta que explica como ser usado, com tutorial, entendeu? Que eles podem acessar. Então, por isso que é uma pedagogia. Tudo que você falar, você tem que aludir. Você não precisa dar aula disso, o menino se vira, é o protagonismo dele. Mas você tem que fazer a referência. Referenciou, você dá o link. Por isso que o planejamento é fundamental. A ferramenta, ao contrário do que as pessoas acreditam, né? Como é exploratório, é maker, então que é livre. Não, existe uma intencionalidade a priori explicitada e o método é muito importante para o sucesso. O método é bem amarrado. Exato. Mas isso é uma característica da Thomas. Se a aula fosse na cultura inglesa, seria solto, porque o europeu não tem muita pedagogia. Mas, de qualquer maneira, para o sucesso da aprendizagem, a metodologia, o método é importante, né? O Luciano tem muita... Professora, rapidinho, que às vezes a gente está cansado de fazer curso que vai ter discussão de metodologia ativa, mas o curso é todo formatado numa prática super tradicional. Eu acho que isso é o mais desesperador da coisa toda, né? Você está aqui discutindo formação de professor e você quer que o professor aplique uma coisa absolutamente inovadora, atraente para os alunos, mas na hora do curso de formação de professor é tudo formatado na lógica tradicional. Então, isso não faz sentido. A formação maker é o contrário, ela não é dada de forma tradicional. A maneira como eles interagem com a gente, sempre em grupo, discussão, reflexão, já é a metodologia, mas eles não da teoria. Por isso que você sai perdido, você pode sair sem saber. Você tem que ler e amarrar o negócio. Então, assim, tanto que eu tive que usar vídeo, eu tive que falar no meu vídeo, eu não pude só narrar os slides. Eu tive que falar no vídeo o que eu queria fazer, porque senão ia ficar perdido. É muita coisa essa pedagogia. Eles chamam de movimento maker, na verdade. Né? Movimento maker. Então, é um mundo, é uma cultura, é igual a cultura digital. Uma cultura maker, né? A cultura maker, ela cai muito bem para essas trilhas, as trilhas e os itinerários do projeto de vida, em que o aluno tem um direcionamento para as engenharias, né? Para essa formação, né, do fazer, né, da construção, as pessoas que têm essa, digamos assim, habilidades vocacionadas, né? Não exclui. Eu acho, inclusive, que é uma discussão nossa, né? Se a gente direciona mais para as habilidades vocacionadas ou não. Por exemplo, aqui na minha casa, né, os meus filhos, quando eles
estavam direcionando as escolhas, eu sempre buscava aquilo que eles não tinham tão fortemente, aquelas habilidades exatamente para desafiá-los, né? Para eles ampliarem os repertórios. Mas isso, né, são orientações individuais, né? Eu acho que as escolhas são individuais, por isso que a gente precisa ter um repertório maior de estratégias, né? Muito bom. Luciano, você quer comentar? Você pediu para Olha falar? só, eu não pedi para falar, não, mas é inquietante, né? A gente ficar só ouvindo um assunto tão instigante como a metodologia ativa, as metodologias ativas. Então, eu vou dar uma olhada no material que as duas professoras estão colocando, né? Porque eu acho que vale a pena a gente observar e aprender também como é que os outros fazem, porque isso aqui é uma troca, né? É uma aprendizagem, é uma construção coletiva do conhecimento, né? E a gente quer agregar a todo esse conhecimento, a toda essa metodologia, o pensamento computacional. Então, ainda tem mais uma novidade. E isso a gente tem que... uma coisa que eu estou aprendendo nesse curso com vocês é essa intencionalidade que tem que estar sempre presente, né? E a metodologia ativa, eu sou seguidor da Bebel, né? Que é uma professora lá de Santa Catarina, que para mim é a pessoa que mais trabalha bem. Então, eu vou ver se eu pego algum artigo que eu fiz no meu mestrado, uma pesquisação e metodologia ativa. Eu queria dizer para vocês o seguinte: essa aprendizagem maker, eu preciso me apropriar um pouco mais, né, para não falar muita besteira, mas de cara a gente já vê que é um maker, né, fazer. Então, tem muito a ver com um tipo de metodologia que vem de Harvard. Então, essa metodologia, essa produção possivelmente vem de Harvard, que é o fazer, é a aprendizagem baseada em projetos. E aí eu tenho um livro do Books, né, que é aprendizagem baseada em projetos, né? É bem interessante, porque eu depois posso colocar para vocês a referência, e se vocês acharem interessante, eu posso até tirar algumas páginas da elaboração dos projetos. Como é que eles fazem um projeto qualquer? É muito interessante, porque eu tinha os dois livros, um emprestei para outro professor, mas eu tenho o manual, que tem o guia de condução dos projetos. E quando você trabalha Gerenciamento, né, de projetos. de gerenciamento de projetos. Então, a gente já trabalhou, eu e a professora Fática, com um design que a gente usava gerenciamento de projetos, ou seja, a gente quer um produto no final. E o ideal é que esse produto seja, inclusive, avaliado pelos pares, né? E isso gera um ambiente saudável de competição entre é diferente a competição daquela para saber quem é o melhor e de quem apresenta o melhor produto educacional, no caso, né? Então, é muito interessante você ter esses processos, né? E avaliação de par, e que envolve toda uma outra metodologia. Ou seja, eu quero um produto no final. Você vê a convergência de abordagens, né? Porque no caso do Luciano, ele trabalha com a problematização no contexto da área médica, né? Então, a metodologia maker, a abordagem maker é desconstruir e fazer, né? No teu caso, como você trabalha na dimensão humana, né, na formação médica, não tem desconstrução, né? Não dá para desconstruir, exatamente, né? A área médica tem toda uma questão ética, a questão do trabalho, né, da formação do médico, e o Luciano
tem essa complexidade maior, por isso que a medicina ela traz desafios enormes, né? Então, eu acho que essa pedagogia maker, ela está aplicada mais no campo do fazer, do artefato, do produto tecnológico, das ciências, naturais. E nas ciências da saúde a gente tem que ter um olhar cuidadoso, né, para essa abordagem. Mas talvez no campo, o Luciano trabalha com a produção de podcast, por exemplo, né? Na área da saúde. Então, isso teria aplicação. A ferramenta abordagem maker para a produção dos podcasts, por exemplo, que tem aplicação na saúde. Então, a gente pode adotar essa abordagem, mas a gente tem que ter esse olhar, né? Uma compreensão mais ampla das possibilidades e elaborar o projeto de acordo com o contexto. É isso, né, Luciano? Isso, é isso. Mas é muito, muito interessante. Agora, o mais interessante é ver as duas professoras vivenciando o processo de metodologia ativa. Como é interessante, né? Porque a gente é instigado a dar esse tipo de aula, mas é muito difícil ficar calado, né, Luísa? A gente quer expor o conhecimento. E a metodologia ativa, a gente tem que se conter, senão a gente atrapalha o pensamento, a construção do conhecimento do aluno. Então, é muito difícil. É muito difícil para a gente que foi formatado em trabalho em equipe, ou seja, a gente aprendeu a trabalhar em equipe, não aprendeu a trabalhar colaborativamente. E é muito difícil você trabalhar colaborativamente. Você tem que aceitar o outro, você tem que abrir mão da sua propriedade intelectual. E a academia, ou quando a gente se forma, se a gente não for bem formado, a gente tem esse processo dentro da gente de se achar melhor do que o outro. Então, quando a gente trabalha principalmente com o aluno, com o estudante, a gente tem que exercer a generosidade, né, de compartilhar o conhecimento e se dispor a aprender junto. Aí é show de bola. Eu acho, Luciano, justamente uma das coisas que a gente, às vezes, como professor em sala de aula, fica aflito, porque a nossa educação foi toda muito tradicional. E o que a gente está querendo falar é que não, agora a gente vai trabalhar, trazer outras formas e tal. E ela se reinventar o tempo inteiro. E outra coisa é que todo mundo é muito na sua caixinha. Em geral, os colegas não gostam de desenvolver trabalho interdisciplinar, trabalho colaborativo. E não tem jeito. Se eu, por exemplo, eu estou formulando essa trilha porque tem a ver com os cursos que eu estou fazendo, agora da chamada de trabalho que a UNB fez em parceria com a Secretaria de Educação. Agora, meu grande objetivo é que, de fato, o produto seja utilizado na escola. E eu estou tentando ganhar os colegas e já falando, isso aqui eu estou propondo, mas isso aqui é para a gente trabalhar junto. São um esqueleto, ideias iniciais, o que a gente puder agregar aqui vai ficar sempre melhor trabalhando junto, né? Mas a gente vê que os colegas têm um certo pé atrás com essa coisa de que, não, eu gosto de pensar o meu projeto, a minha sala de aula, as minhas coisas e eu vou desenvolver. E não tem como, porque uma trilha de aprendizagem dessa, que está proposta no novo ensino médio, se você não junta 4, 5 professores para conseguir trabalhar junto, formular e aplicar, não vai ter lógica, não vai ter coerência, vai ficar um negócio, vai virar um Frankenstein no ensino médio. E pensa, 40% da carga horária dos meninos é itinerário formativo. Se a gente não fizer isso com muito carinho, com muito rigor, né, trabalhando junto, tendo critérios avaliativos, a gente vai estar oferecendo um ensino médio que não é o ensino médio que os meninos merecem. Mas é um desafio. Perfeito. Eu acho que está ótimo. E mais, Thaís, o desafio é isso que você falou, né? Não adianta a gente elaborar se não chegar lá para o professor. E para o professor se engajar, a gente precisa ajudá-lo. É isso que eu digo. Eu não posso dar trabalho para vocês, e vocês não podem dar trabalho para os professores. Tem que ajudar, tem que facilitar, porque eles já estão tendo trabalho demais. Então, o que a gente está fazendo é um esforço coletivo para já
sistematizar, já entregar uma orientação. Quer dizer, eu tentei fazer isso, né, com os meus guias, com os meus vídeos aulas, com esse espaço que eu estou criando. E é isso que a gente precisa fazer para os professores, para que eles cheguem lá, olhem aquilo que a gente está publicando e eles se sintam confortáveis em aplicar, em adaptar e fazer acontecer lá na ponta. Essa é a nossa expectativa. Só achei legal a Thaís pedir para a Luísa disponibilizar o template dela, entendeu? Pensar, porque, não, de repente é um template já institucional. Não, de repente não tem, é porque é difícil. É porque é E quem difícil. pensa lá na frente, ou seja, você disponibilizar sem o conteúdo para que cada um possa colocar, já é uma grande ajuda para eles. E aí, de repente, você vai estar conduzindo eles a pensar de uma maneira coordenada. Olha, eu fiz isso aqui para ajudar vocês a fazer o plano de ensino. Ou seja, dentro dessa trilha, dessa nova Porque formação. só isso me tomou muito tempo, ter que organizar a tabela lá. Eu não tenho dúvida. Eu sou expert Por nisso, isso então você quer que todo mundo aproveite. Então, por que você não disponibiliza do jeito correto? Vou tirar o conteúdo e vou botar para cada um poder fazer. Já estou ensinando. Esses planos que eu fiz aqui são anos e anos de trabalho aqui na UNB, sistematizando para os alunos. Então, gente, só da gente estar aqui compartilhando já é uma vitória, Agora, já é uma eu conquista. imagino para esses outros alunos, como a Luana, o Matheus, que estão aí escutando. E eu quero escutá-los, eu quero escutar a Luana e o Matheus. A própria dificuldade, ou seja, se você não leva a sério um planejamento, ou seja, se você planejar, ainda mais se for remoto, né? Eu acho que o presencial é uma questão até de respeito, né? Mas remoto é uma questão de necessidade, né? Você planejar, senão vai dar em água. E sempre tem que ter um plano B. Tecnologia sempre deixa a gente na mão. Quando não é a nossa, é a do outro. Entendeu? É você andar de moto, você tem que pensar em você e no carro, senão você vai ser atropelado. Então, eu gostaria de vivenciar isso, mas também de ouvir o Matheus e a Luana, qual é o lado deles, né? Como é que é essa história de eu ser um aluno de licenciatura e ter acesso à caixinha escura dos professores, né? Interessante. É isso. Vamos lá, escutar. Luana e Matheus. É um cuidado bem grande, né? Porque eu dou aula de inglês há alguns anos já, mas assim, eu comecei muito no escuro, né? Assim, eu sei alguma coisa, eu precisava fazer um extra, vou dar aula de inglês. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, mas com a experiência, né? A gente vê o que dá certo, o que dá errado, vai adaptando. E agora eu vejo que tem nome, né, para essas coisas assim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre pedagogia maker. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí vim procurar aqui e é mais ou menos assim o que eu já tento colocar, mas de assim uma forma estruturada, né? Tudo pesquisadinho certinho. Aí, então isso para mim é muito rico, é muito bom. E como uma aluna de licenciatura, essa experiência toda engrandece, porque eu fico pensando em mil coisas aqui que já podem ser coisas para TCC, para outros projetos, o que eu posso fazer, quais áreas eu posso seguir. Então, para mim, assim, é muito enriquecedor, é muito bom. E a Luana e o Matheus, Luísa, eles vão estar conosco como bolsistas até outubro. Então, eles vão estar ajudando nessa observação, no acompanhamento, no suporte, na tutoria da implementação dos projetos de vocês, né, que vocês apresentarem. Muito bom, Luana. É isso aí. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, todos vocês estudantes. E o Matheus se divertindo, né, Matheus? E o Matheus, como é que tá, Matheus? O Matheus, tá, Luísa, relatou no encontro passado, e eu aproveito aqui para fazer esse registro. Matheus, eu queria que você relatasse novamente, apesar dele já ter relatado no nosso encontro de monitoria,
Mas eu gostaria de fazer o registro aqui, ao final desse encontro, porque na reunião passada ele não se manifestou, ele não quis atrapalhar. E aí eu falei, como atrapalhar, Matheus? Isso seria perfeito. Então eu queria que ele relatasse a experiência dele em relação a esse curso. Vai, Matheus. Bom dia a todo mundo. Quase boa tarde, né? Que já era meio-dia. Como a professora comentou, semana passada eu tive uma pequena experiência, né, de professor, vamos dizer assim, pequena bem ínfima, porque eu não relatei, primeiro porque eu não queria atrapalhar, porque o papo tá muito bom, eu tô me divertindo muito de ver, tipo, vários professores discutindo sobre novos projetos, novos planos para melhorar o ensino, eu acho muito interessante. E também porque a minha internet tava meio ruim. Eu tava com medo de falar e a internet cair no meio do nada e estragar o momento. Mas a experiência que eu tive é porque no final de semana retrasado eu tinha dormido na casa de uma amiga e eu tava conversando com ela e com o irmão dela. E ele perguntou pra mim que eu tava. Eu comentei com eles, né, que eu tava nesse projeto, participando desse projeto de monitoria. E aí ele perguntou, mas o que que vocês conversam? O que que rola nesse projeto? Falando, não, a gente basicamente está instruindo professores ativos um método de ensino do pensamento computacional. Aí ele, como assim? Vocês estão ensinando professores a usar computador? Aí eu, não, não, não é isso. É um método de ensino de pensamento computacional. Aí ele ficou na dúvida, ele ficava perguntando, curioso, porque ele é aluno de ensino médio e ele estava com dúvida no que fazer de faculdade, né? E eu comecei a conversar com ele sobre na faculdade de computação e a gente foi acabando nesse assunto, pensamento computacional. Aí ele vai, mas como é que funciona esse pensamento computacional? Aí eu senti um pouco de confiança de explicar para ele, graças a esse projeto que eu fico vendo a professora Fátima comentar, a professora Luísa também, os outros professores, tudo. Aí eu comecei a explicar para ele, falei, não, a gente tinha terminado de almoçar e eu comecei a conversar com ele, falar, não, com o pensamento computacional você consegue usar em tudo, praticamente no seu dia a dia, desde coisas mais complexas, como equações matemáticas, equações de físicas, coisas assim, até mesmo com coisas mais simples. Aí ele, como assim, coisas mais simples? Eu falei, por exemplo, aí eu tinha um resto de comida no prato, né, que eu comi demais naquele dia. Aí ele, por exemplo, você vai me ensinar agora a almoçar aqui. Eu tenho o prato, a colher na minha frente, eu estou com fome, mas eu não sei como comer. Finge que eu não sei de nada. Você vai me ensinar como comer. Aí ele, tá, é só você pegar o prato, é só você pegar a colher com a comida e colocar na boca. Aí eu tentando pegar a colher com a palma aberta e eu não tá. Aí falando, então, você tá mandando eu pegar na colher, eu tô pegando. Aí ele, não, você tem que fechar a mão. Aí eu fecho como? Aí tipo, eu tava fechando um dedo de cada vez. Aí eu tentando explicar pra ele, até que no momento ele se revoltou e desistiu. Só que eu falei, não, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer? O método de pensamento computacional é isso, é você pegar determinado problema e fazer um projeto, um procedimento de pequenos passos para poder chegar numa solução desse problema. O problema é, eu estou com fome, quero comer. Aí você vai elaborar pequenos passos. Os passos que você elaborou primeiro é o quê? Eu vou ter que ensinar ele a pegar a colher. Aí já é um passo. Dentro desse passo, você pega pequenos passos, tipo, eu vou ter que ensinar ele a dobrar, como pegar a colher, como usar a colher para pegar a comida. Aí você já completou o primeiro passo. Aí você vai para o segundo passo, que é levar a colher com a comida até a boca. Aí você já vai pequenos passos de novo desse segundo passo e assim por diante. É desta forma que a gente vai elaborando o projeto de pensamento computacional. Através de passos pequenos, você vai adquirindo uma solução, um algoritmo de solução para um determinado problema. Aí na hora que eu terminei de explicar isso para ele, ele ficou espantado, tipo, com os olhos arregalados, olhando, parecendo que achou, sei lá, uma mina de ouro. Aí, tipo, ele, nossa, mano, eu não tinha pensado dessa forma. Caraca, é muito interessante. Aí, mas só que eu fiquei ainda rindo um pouco, eu fiquei disfarçado, mas na hora, tipo, dentro de mim, eu estufei o peito, porque eu falei, caraca, velho, primeira vez que eu consegui
explicar alguma coisa com confiança. Aí eu me senti incrível. Muito bom, Matheus. O que foi oportuno, no caso do Matheus, que essa experiência ele vivenciou na semana anterior, e a professora relatou a experiência dela, não sei quem que levou o pão, não sei se foi a Vanessa, que levou o pão para... Ou foi a Thaís? Thaís, foi você que levou o pão e a manteiga e foi ensinar na turma o conceito de algoritmo, de pensamento computacional. Não, E... Hã? não fui eu. Não. E eu não sei se foi a Thay. Não, foi a Vanessa. Eu sei que foi relatado a Priscila. Acho que foi a Priscila. E aí o Matheus veio com o mesmo exemplo. E ele nem... Quer dizer, a experiência dele também foi na mesa e foi com o primo, né? O sobrinho. Enfim... Isso é que eu acho, a gente tem aí já uma oportunidade, né, de disseminar um conceito que já está aí, né, no mundo, principalmente nessa pós-pandemia, né. É isso, gente, eu agradeço imenso, eu acho que a gente aí vai para uma última semana, né, pelo menos do ponto de vista formal, mas a gente vê, eu vou ver a atualização da plataforma, eu ainda não fiz, eu estou esperando a alteração. Talvez a gente tenha que cadastrar vocês novamente na plataforma para fins de certificação. Aí eu vejo com cada um qual é a possibilidade, né, de vocês mandarem, postarem e a gente fazer a finalização do evento. Eu já tenho que passar a avaliação, fechamento, aí eu faço a comunicação com vocês via plataforma Moodle, e na próxima semana a gente se encontra para finalizar essa fase do curso e partir para a próxima. Professora, eu deixo para colocar quando estiver 100% finalizado, eu coloco em qual momento? Pode colocar, se você vai compartilhando. Para ver se não tem alguém pode problema. dar sugestão, críticas e Pode tal. colocar. Ótimo. Isso. Então, eu vou, na medida em que eu for desenvolvendo, eu vou ir postando. E Tá aí joia. fica sujeito. E você, professora, se você conseguir ter alguma informação sobre o congresso, que eu queria fazer te dia aviso. 22 ou 23, tá ótimo. Thaís, outra coisa que Luísa e Thaís, eu abri os módulos, vocês viram os módulos do curso que vocês tinham na semana passada dito que estava fechado, aí eu abri. Sim. Não precisa, né, aplicar, né, aquele conteúdo todo, mas está lá, aberto. Não, Eu acho que é pra gente, um assunto bem interessante. Os materiais estão lá e eu estou à disposição, se vocês quiserem me acionar durante a semana, por alguma razão aí, se quiserem algum horário, algum bate-papo, eu estou à disposição. O curso total é de 60 horas. E você sabe que... Sabe o que acontece? É porque eu não tinha, nessa chamada de trabalho da UNB, não teve muita... Porque o meu de gamificação, por exemplo, foi de 30. Mas parece que o outro de metodologias baseadas em artes, não sei se a Thaís sabe me ajudar, é 60 ou 90, Thaís? Amiga, esse eu estou perdida, nem entrei. O nosso é 60 horas. 60. Tá? Porque então é isso, cada um dependia da UNB, abriu várias possibilidades, né? Nessa parceria com a Secretaria de Educação. A gente fez a proposta e a orientação era que fosse, eu entendi que era 60 horas, né? Que era porque a ideia é vocês elaborarem essa proposta para ser implementada, né? Então tem a ver também com o currículo em movimento. Até porque esse assunto é muito complexo, né? Vocês tiveram um trabalhão, vão ter um trabalhão, então foi mais proporcional ao trabalho, né? Eu quis qualificar o trabalho de vocês, mais do que propriamente a minha fala, né? Do ponto de vista teórico, conceitual, né?
Não, Luísa, foi ó. eu acho que a outra formação vai até setembro, porque as professoras davam aula para a gente 2 vezes na semana, deram um prazo grande para a gente mexer, né, nos ambientes, Sim. que ainda não é o projeto, e ainda falaram que vão voltar quando a UNB voltasse. Então, ainda acho que a gente tem encontro com ela. Esse é o da Da Terese? Terese. Ah, acabei de abrir daqui. Com ela, lá é 80 horas. É 80 horas, então a gente ainda Ah. vai até setembro, vai ser Sim, agosto. mas lá ela tem 80, aqui é 60. Por isso que está Ah, terminando tá. agora com a Fátima, né? E agora com a Terese vai se estender um pouco mais. Agora, eu não recebi orientação, eu acho que cada professor fez segundo o seu entendimento, porque não ficou claro para mim. Porque Porque foi para a mim, primeira chamada, né, professora? A primeira vez. a primeira chamada. Eu acho que a Terese, ela submeteu na segunda chamada também. Eu não submeti na segunda chamada, porque eu já estava tão apertado essa, se eu fosse abrir mais uma nova. Então, o que eu estou pensando é abrir um outro curso. Eu não sei se vai ser dentro do edital, eu posso abrir independente de edital, porque já seria direcionado para os projetos, né? Mas a ideia é de trabalhar a avaliação, é isso que eu imaginei. Eu não imaginei o curso correndo, mas porque me falaram que vocês não poderiam, que tinha que terminar, inclusive, no período do semestre de vocês, né? Do É período porque realmente vai ficar difícil para a gente ter encontro síncrono assim que voltar às aulas presenciais, Exato. né? Os Então, horários. Teria que ser outra formatação, de outra forma. De eu noite, acho, eu acho que no nosso caso, né, a gente vai ter que fazer tudo remoto, né, porque depois vai ficar inviável. Mas eu estou à disposição e a gente continua a nossa agenda, eu vou manter e a gente vai se adaptando, é a primeira experiência e vamos ver como que a gente faz para os próximos oportunidades. Tá bom? Tá bom, muito Agradeço obrigada. imenso, imenso, imenso. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Luísa, Matheus, Luana e Luciano. E vou atrás dos demais, que eu estou sentindo falta. O pessoal andou mandando mensagem dizendo que a semana está bem apertada. Gente, tudo de bom, boa Beijo, até semana para semana que todos. vem. Até a Tchau. próxima. Tem um Tchau. abraço. Beijo. Gente. Beijo.